Olá a todos, aqui é o professor Eric novamente e estou aqui nesse vídeo para a gente completar a segunda parte do nosso curso de Economia e Mercado de Trabalho. Então vamos lá, vamos retomar o que a gente tinha falado no último vídeo, no final do último vídeo, e dar continuidade aos nossos estudos. Bom, no final do nosso último vídeo, nós falávamos sobre o mercado. E aí falamos sobre uma breve definição do que seria o mercado. E aí, por essa definição, a gente tem que o local, ou melhor, o mercado é o local onde os agentes econômicos realizam suas trocas ou buscam produtos ou serviços para satisfazer essas necessidades. E então, é a interação entre aqueles agentes econômicos que a gente estudou também no último vídeo. A gente viu um pouco da história da moeda, e agora a gente começa então o nosso conteúdo desse vídeo falando sobre as estruturas do mercado. Essas estruturas, elas são bastante importantes porque elas estão até presentes e a gente precisa pensar bem a respeito delas para trabalhar com elas até na sociedade em que a gente está vivendo. Bom, quando a gente fala, então, de estruturas de mercado, a gente tem que levar em conta algumas coisas. Primeiro, o número de agentes econômicos, que lembram lá que são os consumidores, as empresas e assim por diante. O comportamento desses agentes econômicos, os recursos disponíveis, os produtos e o controle sobre os preços e também a concorrência. Além disso, o ingresso de novas empresas ou concorrentes. A junção de todos esses critérios define exatamente, então, aquilo que a gente chamou de mercado. E aí, a partir disso, então, a partir de todos esses critérios que a gente pode ter, a gente pode perceber, então, que a gente tem diferentes tipos de mercados. E é exatamente esses diferentes tipos de mercados, essas estruturas de mercados que a gente vai ver a partir de agora. O primeiro tipo de mercado, então, que a gente pode ver, o primeiro modelo de mercado, seria um mercado de concorrência perfeita. Um mercado de concorrência perfeita, ele só existiria ou ele existe se seguir as seguintes características. Primeiro, ele tem o mesmo número de compradores e vendedores, não tem uma diferenciação da quantidade de ter mais vendedores ou mais compradores. O bem ou serviço é homogêneo, nenhuma empresa pode diferenciar o seu produto, ou seja, os produtos das várias empresas que os ofertam é homogêneo, ele não diferencia de uma para outra. Os agentes, eles atuam independentemente, a mobilidade é livre, não existem barreiras de entradas ou saídas para qualquer agente, é proibido praticar preços acima ou abaixo do mercado e tem total transparência, ou seja, as informações são repassadas a todos, sem exceções. Então, nesse modelo de concorrência perfeita, a gente não teria uma empresa se sobressair na outra ou um comprador tendo mais vantagem na compra de um produto ou do que outro. Nesse caso de concorrência perfeita, tudo é equiparado, tudo é nivelado. Um outro tipo de estrutura de mercado que a gente tem seria a do monopólio. No monopólio, a gente tem uma situação que é bastante extrema. Um exemplo que eu já posso até dar para vocês já pensarem nas características que eu vou falar, é, por exemplo, quando a gente fala de estatais como de energia elétrica ou empresa de saneamento. Nesse caso, se eles detêm um monopólio, então eles detêm dessas características aqui, ó, que é, primeiro,
existe apenas um vendedor, o produto não possui um substituto, ou seja, não existe uma outra opção para o comprador. Por exemplo, a energia elétrica fornecida aqui no estado de Goiás é feita pela Enel. E aí, esse produto da energia elétrica, a gente não tem um substituto para ele. É impossível alguém entrar neste mercado. A empresa monopolista detém o poder do seu segmento, não possui preço para o seu produto, ou seja, a empresa ela aumenta ou diminui o preço conforme as suas necessidades e possui um sigilo de informações, ou seja, nem tudo que é acontecido é informado para, por exemplo, os compradores. Isso por conta do monopólio. Se uma empresa detém de um monopólio, ela tem total controle do produto que ela está oferecendo. Já o próximo tipo de estrutura de mercado é o oligopólio. O oligopólio, ele tem várias formas, e aí as mudanças de um para o outro vai variar de setor para setor. Já no oligopólio, nós temos as seguintes características, então, nessa estrutura de mercado. Primeiro, ele possui um número pequeno ou grande de concorrentes, mas existe 2 ou 3 empresas que são líderes e que detêm uma maior fatia do mercado. Possui uma diferenciação entre os seus produtos ou serviços. A concorrência é muito forte dentro de um oligopólio. É difícil o ingresso de novos concorrentes. Devido ao baixo número de concorrentes, o controle dos preços é geralmente fácil. E aqui entra a ideia, a questão da formação de cartéis. Para quem não conhece esse termo, cartel ele acontece quando 2 ou mais empresas, nesse caso do mesmo ramo, né, elas atuam em conjunto para controle do mercado. Para que elas fazem isso? Para que elas fazem, então, esse cartel? Para, no caso, combinar a quantidade de produção e de preço, de forma que elas tenham um grande lucro, cada uma. Tem também, como última característica de oligopólio, é que a informação é totalmente aberta, como seus produtos, por exemplo, ou estratégias de novos pontos de venda. Então, no oligopólio, a gente tem essas características nessa estrutura de mercado. A concorrência monopolística é um conceito que veio inicialmente de Harvard e nessa estrutura de mercado a gente tem essas características. Primeiro, temos um elevado número de concorrentes. Cada produto possui uma característica própria. Em consequência, então, cria-se um mercado exclusivo para eles. Então, nesse caso, o produto ele tem um forte marketing. Existe uma substituição não perfeita, mas possível para esses produtos. O preço é definido pelo comprador de acordo com a sua necessidade. É de fácil ingresso de concorrentes e as informações geralmente são amplas. Nesse caso, então, né, nessa ideia de estruturas de mercado, surge, então, algumas perguntas, como, por exemplo, o que a empresa deve produzir e para quem que ela deveria produzir. E aí, isso são exatamente fato de interesse das empresas, porque, afinal, elas estão visando a maximização do lucro no final de determinado período. E aí, a partir disso, então, a gente tem como discutir algumas ideias do que seriam, então, os interesses no mercado. Dentro, então, dessas estruturas, a partir dessas estruturas, o mercado, ele, então, tem algum interesse. Vamos levar em conta aqui, de novo, que lembrem que, no caso, o consumo, as necessidades do consumo a gente considera como ilimitadas. Já a produção a gente já considera como limitada. Por isso, então, a necessidade das empresas
fornecerem para esse consumo ilimitado. E assim, a gente então fala sobre os interesses de mercado. Nesse caso, então, a empresa ela deve então responder os seguintes questionamentos. Primeiro, o que produzir, quantas unidades produzir, como produzir e para quem produzir. Para então a empresa, né, naquele foco de ter um lucro máximo, ela precisa pensar nesses questionamentos aqui para que tenha-se, de fato, essa maximização de lucros. Já o consumidor, ele também tem que ter uns questionamentos próprios, que são, primeiro, quanto custa esse produto ou esse serviço que eu estou querendo pagar? Existe algum concorrente para esse produto? Se existe, então a gente pode fazer aquela questão do orçamento, verificar qual que é o mais vantajoso para mim. E se é realmente necessário comprar tal produto ou tal serviço. Essa última pergunta aqui é a que a gente mais se devia fazer, principalmente aqueles que são um pouco mais consumistas. Mas, nesse caso, a empresa tem os questionamentos e o consumidor ele deve questionar essa parte aqui também. Ou seja, aquele serviço, nesse último caso, por exemplo, aquele serviço que a empresa está, ou aquele produto que a empresa está oferecendo, ele é realmente necessário? Ele vai fazer a diferença? Ele tem essa grande utilidade na minha vida? E isso são coisas que a empresa também pensa na visão do consumidor. E assim, então, surge as ideias de visão da empresa que está ofertando um produto e a visão do consumidor, que está à procura de um produto. Nessa visão, então, quando falamos de mercado, a gente está falando, então, dessa relação, que é entre a procura por algum produto e a oferta desse produto, ou de algum produto também. A ideia é tipo assim, quando a gente fala de procura, a procura ela se dá pelo fato das pessoas estarem dispostas a gastar para ter essa mercadoria. Então, a partir dessa procura, a gente tem que levar em conta o salário que a população ou a pessoa tem, a utilidade, a necessidade e os preços desse produto. Já quando a gente fala de oferta, a gente está falando da quantidade de produtos que a empresa está fornecendo no mercado, considerando, então, fatores de produção, clima, custo, e se tem a clientela para esse produto. Então, tem uma relação, essa relação entre a procura e a oferta, elas criam uma força que a gente chama de lei da oferta e lei da procura. Então, uma na visão da empresa e outra na visão do consumidor. E assim, antes da gente, então, aprofundar nessa lei da oferta e lei da procura, é interessante a gente falar de uma condição que é muito importante dentro da economia, que é o que a gente chama de condição ceteris paribus. Essa condição, ela diz respeito a exatamente aquela ideia da oferta e da procura. Dentro dessa comparação, então, a ideia é que se uma empresa, por exemplo, aumentar os preços dos seus produtos, a quantidade de pessoas que continuarão consumindo esse produto que foi aumentado o preço tende a diminuir. E aí, dentro dessa ideia, surge então essa condição ceteris paribus, que fala o seguinte: na compra de um produto, quando se descarta todas as outras informações e ficamos com apenas um único fator para ser observado e analisado, a gente dá o nome então de condição ceteris paribus. Resumindo, mantidos inalterados todos os fatores, observa-se um em especial para ser analisado, para ser estudado. Vamos supor, um exemplo, por exemplo, eu decido comprar um carro.
E aí eu já decidi um modelo, já decidi a quantidade de portas, já decidi quais são os elementos que eu quero, e somente um elemento ficou para ser decidido mais tarde, que, por exemplo, poderia ser a cor. Quando então eu descartei as outras informações, não a ideia de descartar, mas elas já estavam decididas. E eu só tive um único fator que eu tive que analisar, essa condição então é a condição ceteris paribus. Bom, falado então dessa condição, a gente pode começar então agora a falar sobre a ideia da lei da procura. E aí, ao falar da lei da procura, a gente fala também automaticamente sobre a curva da procura. Então, segundo Rossetti, a procura de determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os consumidores estão dispostos e aptos a adquirir, em função de vários níveis possíveis de preços em dado período de tempo. Vamos pensar num exemplo para a gente entender melhor essa definição. Imagine que tem um produto, pode ser, por exemplo, uma TV. E não importa qual marca que seja, mas suponha que existe uma única peça em uma única loja na cidade em que a gente mora. Não existe, por exemplo, uma previsão de chegar a mais unidades dessa TV. E aí, nessa cidade, que só tem essa loja que possui essa única TV, tem várias pessoas que estão dispostas a comprar essa TV. Por quanto que essa única loja que possui esse produto irá vender essa TV? Aqui a gente já pode imaginar que, já que tem várias pessoas dispostas a comprar essa TV, o preço que ela colocar vai ser o preço que ela quiser, né? O preço que ela definir naquele momento. Já agora, imagine uma situação inversa. Existe várias TVs, muitas TVs, e em estoque, em várias lojas, e o número de pessoas interessadas é baixo. Então, nesse caso, a loja vai determinar o preço do jeito que ela quiser? Aqui a gente já pensa na resposta como contrária também, né? Não, por causa que existe várias TVs à disposição dos consumidores. Então, não vai ter essa valoração a partir da loja. Ou seja, essa ideia de procura e de valor a ser definido é o que a gente pensa aqui nessa ideia da curva da procura. A lei da procura, como eu disse para vocês, é feita a partir de uma visão do consumidor. Então, quanto mais produtos tiverem, ou melhor, vamos pensar naquela primeira situação do meu exemplo. O produto tem uma baixa quantidade dele disponível no estoque e tem várias pessoas querendo. Então, está numa visão do consumidor, acaba que a loja vai oferecer o preço que quiser. Então, nesse ponto, uma regra da procura é que quanto maior for o preço praticado, menor será a quantidade vendida ou comercializada. Tem uma inversão. Quanto maior for o preço, menor vai ser a quantidade vendida. Isso se dá porque a ideia é que quanto maior for o preço, menor vai ser a quantidade de pessoas que estão dispostas a pagar por esse produto. Então, quando o preço de um produto aumenta, o consumidor ele procura alguns alternativos de consumo para substituir aquele produto. E aí a gente chama isso de efeito de substituição. E um estudo que a gente tem dentro da economia para falar a respeito dessa aceitação ou não do aumento de preços dentro do mercado é o que a gente chama de elasticidade da procura. Como está escrito aqui, a elasticidade é um conceito muito importante na economia porque trata da medição dos níveis de interesse por parte dos consumidores, em aceitar ou não o aumento de preços. A ideia é como aquela que a gente estava falando aqui agora. Se uma empresa decidiu aumentar os preços, a quantidade que ela vai vender tende, então, a cair. Só que aqui na elasticidade da procura, nos cálculos que a gente faz aqui, a gente entende, a gente consegue ver que cairá, mas cairá quanto? Quanto que será essa perda de vendas desse produto? Então,
Dentro disso, a gente estuda é, esse valor, essa quantidade. E assim, então, a gente entra na primeira parte dos cálculos que envolve a elasticidade, que seria a elasticidade, preço da demanda. Esse cálculo aqui, ó, essa ideia dentro da economia, mede o aumento ou a diminuição percentual da quantidade demandada devido a uma mudança percentual no preço. Também mede o quanto a quantidade demandada por um bem muda devido a uma mudança no preço do bem em questão. Então, leva em consideração a diminuição percentual devido a uma mudança de preço e também a questão da quantidade em si, a mudança que tem a respeito dessa quantidade demandada devido a essa mudança do preço. A elasticidade preço da demanda tem alguns fatores que a determinam, que são a existência ou a disponibilidade de bens substitutos próximos, a caracterização do bem como necessário ou supérfluo, a definição dos limites ou tamanho do mercado e o horizonte de tempo de análise, que é a dimensão do tempo para adaptar ao consumo desse produto que está sendo ofertado. E aí a gente fala, então, que a demanda ela tende a ser do tipo mais elástica quando o bem for supérfluo, quando for o horizonte de tempo, quanto maior for o horizonte de tempo para adaptar a sua demanda, quanto maior for a quantidade de bens substitutos próximos e quanto mais restrito for os limites de mercado definido. Já a demanda tende a ser menos elástica, ou a gente pode dizer também o termo como sendo inelástica, quando o bem é um bem do tipo necessário, ou seja, ele não é supérfluo quanto o anterior. Quanto menor for o horizonte de tempo para adaptar a demanda, quanto menor for a quantidade de bens substitutos próximos e quanto menos restrito for os limites do mercado definido. Então, a gente pode perceber que tem dois extremos. A ideia da demanda ser elástica, bem elástica, perfeitamente elástica, ou, no caso, ela ser menos elástica, ou, como eu disse para vocês, ser inelástica. Também temos o termo da ideia de ser perfeitamente inelástica. A gente vai ver o que condiciona isso a partir daqui. Então, quando a gente vai pensar na elasticidade da demanda, a gente pode calcular essa elasticidade através de uma divisão, que a gente também chama aqui como razão, da variação percentual da quantidade demandada pela variação percentual do preço. Percebam que aqui os valores que estão considerados aqui nessa variação são valores percentuais. Isso porque, quando a gente coloca em valores percentuais, a gente não está definindo uma unidade específica. Posso trabalhar com qualquer unidade, tanto na quantidade quanto do preço, e a valoração que o cálculo que a gente faz é a partir da porcentagem. Então, não vai ter influência dessa unidade trabalhada, tanto para a quantidade quanto para o preço. Para a gente entender bem, então, como que funciona essa razão entre a variação percentual da quantidade e a percentual do preço, eu preparei dois exemplos para a gente resolver aqui juntos, que vai envolver exatamente a elasticidade preço da demanda. Então, eu vou para um quadro e aí a gente vai responder lá nesse quadro juntos. Bom, então aqui no quadro a gente vamos responder esses dois exemplos que eu coloquei para a gente fazer. Então, na letra A, eu quero determinar a elasticidade preço da demanda, no caso em que eu tenho uma curva de demanda para sorvetes, se aumentarmos o preço de R$ 1 para R$ 1,10, vai ocorrer uma diminuição da quantidade demandada de 100 para 80 unidades ceteris paribus, que é exatamente a condição que a gente falou lá atrás. Teve, no caso, um aumento do preço
Então, a quantidade demandada diminuiu. Como a gente viu lá, para eu calcular essa elasticidade preço de demanda, eu preciso fazer uma variação percentual da quantidade demandada pela o percentual do preço. Nesse caso, como a ideia é ser percentual, e é aquela ideia que eu disse para vocês, de que não vai, então, levar em consideração qual é o tipo de unidade que eu estou trabalhando, a primeira coisa que eu preciso saber é qual foi exatamente quantos por cento aumentou ou diminuiu em cada uma dessas condições. Então, quando a gente pensa em quantidade, no exercício, ou nesse exemplo, melhor dizendo, ele falou que de 100 unidades que estavam sendo vendidas, ele passou para 80 unidades. Aqui a gente já pode perceber que tem uma diminuição da quantidade, ou seja, essa quantidade, já que ela caiu, a gente vai considerar ela como sendo uma variação negativa. Porque a variação, tanto usada com o símbolo de delta, ela sempre é considerada como o dado ou a variável que eu estou calculando final menos a inicial. Então, se eu pegar a final, que é 80, nesse caso, menos a inicial, que é 100, daria um valor negativo, por conta que 80 é menor do que 100. Só que nesse caso, a gente tem que levar em conta que eu estou querendo essa variação aqui, só que como uma variação percentual. Então, eu preciso trabalhar com esses valores em termos percentuais também. Nesse primeiro exemplo, como eu vim de 100 para 80, esse meu 100, ele já correspondia exatamente ao meu 100%. Então, ó, coincidiu da quantidade 100 ser exatamente 100%. Então, automaticamente, esse meu 80 aqui, ele vai ser considerado como 80%. Então, a minha variação, que era a minha variação percentual da quantidade, que a gente coloca como um Q da demanda, ou lá, a quantidade da demanda, vai ser a final, que é 80%, menos a inicial, que é 100%. Então, a gente tem uma variação de menos 20%. Isso quando diz respeito à quantidade. Agora, vamos falar dessa variação em relação ao preço. Na questão do preço, eu tenho que ele era R$1 e passou a ser R$1,10. Então, eu também preciso saber agora qual que foi essa variação, só que em termos percentuais. E aqui, a gente considera da mesma forma. Esse R$1, ele é considerado meu 100%. Então, meu 1,10 vai ser considerado quantos por cento? Para a gente resolver essa situação e saber quantos por cento meu 1,10 está valendo, tem algumas formas, alguns cálculos matemáticos que a gente pode fazer. Podemos usar simplesmente a lógica de imaginar que se R$1 é 100%, então cada 10 centavos é 10%. Então aqui, já que é 1,10, ele viria para 110%. Ou seja, a variação seria de 10%. Ou então, tem alguns casos em que a gente não sai dessa forma mais automática, que aí eu indicaria, então, da gente usar, por exemplo, a regra de 3, que é um cálculo que é bem simples de ser feito e resolve nosso problema nessa questão aqui. Como que a gente poderia, então, fazer o cálculo de uma regra de 3 nesse exemplo aqui, então? Poderíamos fazer, se R$1 corresponde a 100%, lembrando que aqui eu estou trabalhando, nesse caso, as variáveis em dinheiro, e aqui eu estou trabalhando com a porcentagem. Então, se R$1 equivale a 100%, 1,10 vai valer, então, quanto? Nessa regra de 3, já que se eu estou aumentando a quantidade aqui, eu vou aumentar a porcentagem. Então, para a gente resolvê-la, a gente simplesmente multiplica cruzado. Ficaria R$1 vezes x
é igual a 1,10 vezes 100. Aqui, então, a gente tem x, que é igual a 110, porque 1 vezes x continuaria a mesma coisa. Ou seja, caiu lá na mesma resposta que a gente tinha visto antes. Esse cálculo aqui, como eu disse, a gente pode fazer ele de várias maneiras. É só a gente lembrar lá da forma de como calcular uma porcentagem a partir de outra, um aumento percentual ou uma redução percentual. Então, nesse caso, a minha variação, agora eu estou trabalhando com a variação percentual do meu preço. Então, a minha variação, que é o delta, percentual do preço, nesse meu caso aqui, vai ser o final, que era 110%, menos o inicial, que é o 100%. Então, eu tenho uma variação de preço de 10%, nesse caso, positiva. Quanto, então, que vai valer a minha elasticidade preço da demanda? Nesse ponto aqui, então, ó, a elasticidade preço da demanda vai ser a variação percentual da quantidade, que é menos 20%, sobre a variação percentual do meu preço. Então, ficaria menos 20% dividido por 10% positivo. Como aqui a gente está trabalhando com a porcentagem, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, por mais que a gente saiba que 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, e o 10 seria 10 centésimos, ou seja, 10 sobre 100, quando eu faço a divisão, esses 100 que estão nos denominadores, a gente pode meio que simplificar. Então, nesse caso, eu já simplifico aqui direto as porcentagens. Então, ficaria menos 20 dividido por 10, que é igual a menos 2. Então, a gente tem um cálculo de elasticidade, preço da demanda, e nesse caso aqui ele me resultou o valor menos 2. A gente vai discutir agora o que esse resultado me diz, mas até então o importante até agora é a gente entender como se calcular essa elasticidade preço-demanda. Vou colocar agora o segundo exemplo, vamos fazer a letra B. Vou colocar então essa letra A um pouco aqui mais para o lado, já que a gente já resolveu, e vou responder a B aqui nesse mesmo lugar. Então vamos lá. A letra B, ele já fala dessa mesma ideia agora do sorvete, só que ele tem uma outra situação. Agora, ele diminuiu o preço. Então, naquela situação era R$1 e passou a 1,10 aqui na letra A. Agora, aqui na letra B, era 1,10 e ele diminuiu para R$1. Eu já coloquei ali, ó, qual que vai ser o valor da diminuição. E aí, a gente pode até pensar, ó, se aqui na letra A de 1 para 1,10 foi 10%, o contrário não é a mesma coisa, tá bom? Ou seja, de 1,10 para R$1, a diminuição não vai ser de 10%. Eu coloquei aqui que é de 9% e eu vou explicar para vocês o porquê. A mesma coisa aqui, a questão da quantidade de sorvetes demandados. Olha lá, se ele diminuiu o preço, ele vai aumentar essa quantidade de 80 para 100. Então, teve um aumento aqui, nesse caso, de 25%. Olha, a mesma situação. Lá, tinha diminuído 20%. Aqui, o contrário, aumenta 25%. Com a regrinha de 3, a gente vai conseguir enxergar isso, do porquê que tem essa diferenciação. Mas, de toda forma, novamente, vamos começar falando a respeito da quantidade. Então, aqui, a respeito da quantidade. A quantidade antes ofertada era de 80. Depois que ele fez o aumento lá, que foi para 80, ele decidiu diminuir, era 80 unidades demandadas. E essa quantidade passou a ser 100.
Por que que teve aquela variação da porcentagem quando eu faço o contrário? De 100 para 80 diminuiu 20, então por que que de 80 para 100 não aumenta 20? Isso acontece porque agora o meu 100% não é mais o 100. Agora o meu 100% é o meu 80. Então aqui agora, o meu 80 que está sendo representado como sendo o meu 100%, e o meu 100 é o que eu quero saber quanto que ele vale em termos percentuais. Então, vou fazer uma regra de 3 aqui para mostrar o porquê desse aumento de 25%. Olha o que eu tenho. Se R$ 80, que era o preço, ou melhor, não é preço, né? Nesse caso aqui é 80 unidades. Se 80 unidades representavam 100% do meu total, então 100 unidades vai representar qual tanto? Aqui, de novo, com a multiplicação cruzada, a gente tem 80 vezes x é igual a 100 vezes 100, que é 10.000. Esse 80 que está multiplicando, já que a gente está falando de uma equação, ele passa aqui para o outro lado, dividindo. Então, ficaria 10.000 dividido por 80, ou se a gente até simplificar esses zeros, 1.000 dividido por 8. E isso é igual a 125. Ou seja, era 100%, foi para 125, então teve um aumento de 25%. Isso quer dizer que a minha variação percentual da minha quantidade da demanda é igual a a porcentagem final menos a que era inicial. Então, eu tenho uma variação de 25%, como determinado já aqui no enunciado. Então, é por isso que teve essa mudança, porque na situação anterior, o meu 100, que era o 100%. Aqui agora o meu 80 é que é o meu 100%. Já na questão, essa que era da questão da quantidade. Já na questão do preço, que é o que a gente vai discutir aqui agora, ele teve ele diminuiu o valor. Então, agora era 1,10 e passa a ser R$ 1. Novamente, ó, como eu mudei agora o meu 100%, a porcentagem lá vai mudar também. Ó. Então, meu 100% agora é 1,10 e eu quero saber agora qual que vai ser o meu novo valor aqui de R$ 1 em valores percentuais. Eu vou usar uma outra letra, porque já que eu usei o X aqui em cima, eu vou usar então uma outra letrinha aqui embaixo, que vai ser o Y. Então, novamente vou calcular a regra de 3 aqui, para a gente entender qual é que vai ser essa porcentagem. Então, eu tenho que 1,10 equivale a 100%, aqui eu estou falando de reais e aqui eu estou falando de porcentagem. Então, meu R$ 1 vai valer quanto? Eu já sei que vai ser uma porcentagem abaixo de 100, porque é só a gente pensar, R$ 1 é menos do que 1,10, então a porcentagem vai ser menos do que 100. Multiplicando cruzado, opa, coloquei aqui x, mas é só o costume. Agora a variável que eu estou trabalhando é o y. Então, 1,10 vezes y vai ser igual a 1 vezes 100, que é simplesmente 100. Então, passando esse meu 1,10 dividindo, o meu y, que é exatamente o valor percentual, é 100 dividido por 1,10, que, fazendo aqui na calculadora, 100 dividido por 1,10, dá 90,9090. Então, eu vou arredondar, ou seja, aproximadamente 91%. Isso quer dizer, então, que a minha variação percentual do preço vai ser, o final era 91%. O inicial era 100%. Então, a minha variação percentual vai ser de menos 9%. Aqui a gente leva em consideração os cálculos desses números inteiros. Então, quando a gente fala que teve uma diminuição, a variação ela fica negativa. Quando eu falo que teve um aumento, a variação fica positiva. E assim,
qual será, então, o meu coeficiente da elasticidade preço-demanda? É a variação da quantidade, lá em cima, que é 25%, dividido pela variação do preço, que é menos 9%. Novamente, porcentagem com porcentagem, eu já vou simplificar. E aí temos o cálculo de 25 dividido por menos 9. Aqui nesse ponto, como 25 é positivo, mais com menos fica negativo, e 25 dividido por 9 fica aproximadamente, como é 2,7777 e assim vira uma dízima, então aproximadamente 2,78. Bom, então a gente percebeu que, no caso, quando, por exemplo, essa empresa decidiu voltar ao valor, o coeficiente da elasticidade ele também mudou, ele não passou, não continuou sendo lá o menos 2 como ele era. No aumento do preço, teve um coeficiente menos 2. Na diminuição, teve um outro coeficiente, que foi de menos 2,78. E aí, esses resultados desses coeficientes, eles dizem alguma coisa para a gente. E é exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, eu vou voltar para a nossa apresentação. Bom, então aqui a gente viu esses exemplos e só reforçando, nesse caso aqui da lei da procura, a gente entende que se aumenta o preço, diminui a demanda, e o contrário também. Então, a partir disso, e naquele cálculo da elasticidade preço-demanda, a gente tem as seguintes situações. Quando a gente calcula aquele coeficiente da elasticidade preço-demanda, o resultado dele me fala o quão elástico ou quão inelástico vai ser essa minha situação. Um caso em que é perfeitamente elástico é quando a quantidade, o primeiro caso ali, é quando a quantidade demandada muda infinitamente com uma alteração nos preços. Ou seja, quando a gente faz o cálculo e aquele valor da elasticidade preço-demanda, ele tende ao infinito. Já uma situação ela será elástica quando a quantidade demandada muda muito em relação a uma alteração no preço. Então, mudou o preço, teve uma alteração muito grande na quantidade demandada, o valor vai dar lá maior do que 1. E aí a gente fala, então, que ela é elástica. Já a elasticidade unitária é quando a quantidade demandada muda na mesma proporção que os preços. Então, tem uma relação de proporção entre essas duas variáveis, que é a quantidade demandada e a quantidade e o valor do preço aumentado ou diminuído. Já ela será, então, inelástica quando a quantidade demandada muda pouco em relação à alteração dos preços, e aí o coeficiente ele vai dar um valor menor do que 1, e ela será perfeitamente inelástica quando a quantidade demandada não muda se houver qualquer alteração nos preços. Naquele nosso exemplo lá, acabou que a gente teve uns coeficientes negativos, só que aqui vocês podem perceber que ele está considerando esses meus coeficientes dentro dessas duas barrinhas, ou seja, a gente está considerando o módulo desse valor. Quando a gente considera o módulo desse valor, a gente está considerando aquele valor positivo. Então, por exemplo, naqueles meus dois casos em que deu 2 e 2, 2, alguma coisa, a gente tem, então, a situação, as duas situações, elas estavam enquadradas em elástica, ou seja, a quantidade demandada nessa situação aumentou ou diminuiu muito em relação à alteração dos preços. E isso, nesse caso, não seria, então, não poderia ser uma coisa que a empresa poderia pensar. Graficamente, a gente pode enxergar essas situações da seguinte forma. Quando eu tenho uma elasticidade preço-demanda e ela é perfeitamente elástica, o que acontece é exatamente isso aqui.
nesse exemplo que é colocado aqui para vocês, deixa eu colocar o apontador aqui para ficar mais fácil da gente discutir. Nesse caso, quando qualquer alteração de preço para cima de R$4, vai ter a quantidade demandada zero. Tá vendo? A quantidade demandada, ela continua aqui, ó. E qualquer alteração de preço para baixo de R$4, teremos quantidade demandada tendendo ao infinito. Então, esse nível aqui, ó, o nível de preço de R$4, os consumidores demandarão qualquer quantidade possível. Então, aqui tende ao infinito. A ideia lá de tender ao infinito a quantidade demandada. Agora, quando a gente tem uma elasticidade preço-demanda enquadrado no tipo de demanda elástica, que, por exemplo, eram os dois exemplos que a gente fez, olha o que aconteceu aqui nessa situação. Aumentou um preço de R$4 para R$5, e, com isso, consequentemente, causou uma queda de 67% na quantidade demandada. Então, a curva da demanda, ela ficou, geralmente, ela fica realmente para baixo, só naqueles casos de quando é perfeitamente elástico ou não. E aí, nesse ponto, o aumento de 22% teve a queda de 67%, ou seja, teve uma queda muito grande na quantidade demandada. Por isso que ela se enquadra, então, nesse caso, como uma demanda elástica. Já uma demanda de elasticidade unitária, que é quando o meu coeficiente é igual a 1, lembra que é aquela situação em que fica proporcional. Nesse caso, ó, o aumento de preço de 22% causou uma queda de 22%. Olha lá, de R$4 para R$5 era 80 para 100, então ficou lá uma porcentagem proporcional. O tanto que aumentou do preço foi o tanto que diminuiu da quantidade demandada. Já quando eu tenho a elasticidade do tipo inelástica ou uma demanda inelasticidade, aqui o aumento do preço lá nesse meu exemplo aqui foi de 22%, só que teve uma queda de 11% na quantidade demandada. Ou seja, está inelástico porque não teve uma variação tão grande aqui na quantidade demandada. E aqui, gente, eu já aproveito então para falar da ideia do porquê o uso da palavra elasticidade. Quando a gente tem aqui uma situação, por exemplo, elástica, quer dizer, então, que está tendo uma variação muito grande, assim como a ideia de um elástico. Se eu puxo ele aumenta. Agora, quando a gente tem um objeto mais inelástico, ele não deforma tanto, ele não abre tanto, que é o que aconteceu aqui. Teve um aumento de 22%, mas causou uma queda de 11%, que foi um valor menor. E também tem a última situação, é que quando ela é perfeitamente inelástica. Olha lá, teve um aumento do preço de R$4 para R$7, mas não alterou a quantidade demandada. A quantidade demandada continuou da mesma forma. Então, quando a gente fala dessa parte de elasticidade da procura, do preço da demanda, nesse caso, a gente tem essa situação e essa visão a partir do consumidor. A partir disso, a gente pode falar, então, também da elasticidade da oferta. E assim, também por Rossetti, a gente tem que a oferta de determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os produtores estão dispostos e aptos a oferecer no mercado, em função de vários níveis possíveis de preço em um determinado período. Nesse caso aqui também, na elasticidade da oferta, a gente também faz um cálculo de elasticidade preço da oferta. E o que mede isso? Olha lá, mede o aumento ou a diminuição percentual da quantidade ofertada devido a uma mudança percentual no preço. E também mede o quanto a quantidade ofertada por um bem muda devido a uma mudança no preço em bem em questão. Bom, se a gente for pensar no cálculo também da elasticidade preço da oferta, a gente tem o seguinte, ó, é calculada pela divisão da variação percentual da quantidade demandada sobre a variação percentual do preço
ou por esse outro método, que é chamado de método do ponto médio, que eu quis falar aqui com vocês, mas que a gente não está usando ele aqui. Mas existe um outro método para calcular também. Lá na elasticidade preço-demanda também tinha. E aí aqui eu quero que vocês percebam que a ideia é basicamente a mesma do que acontecia lá. Só que aqui, a ideia da oferta, como eu disse para vocês, a gente tem que enxergar ela como uma visão de empresa. Então, nesse ponto aqui, com uma visão de empresa, a ideia é que eu vou produzir mais para vender por um preço maior. Então, lá na questão da elasticidade preço da demanda, se aumenta o preço, diminui a quantidade demandada. Já aqui na visão da empresa, nessa visão da oferta, se eu aumento o preço, eu tenho que aumentar a quantidade ofertada. E assim, então, a gente tem também esse cálculo aqui nesse caso de elasticidade de preço da oferta, e também tem algumas situações, ou melhor dizendo, o quão elástico ou quão inelástico vai ser esse preço da oferta a partir dos resultados. Então, a gente fala que, novamente, vai ser perfeitamente elástico quando a quantidade ofertada muda infinitamente com alteração nos preços. Nesse caso, a elasticidade preço da oferta tende ao infinito. Também pode ser elástica, que a quantidade ofertada muda muito em relação à alteração dos preços. É bem parecido com o que a gente viu lá também, lá na elasticidade preço-demanda. A elasticidade unitária é quando a quantidade ofertada muda na mesma proporção que os preços. Inelástica, quando a quantidade ofertada muda pouco em relação à alteração dos preços. E ela é perfeitamente inelástica quando a quantidade ofertada não muda, se tiver alteração dos preços. Então, aqui, novamente, a gente tem alguns exemplos gráficos. Ó. Aqui, qualquer alteração para cima vai fazer a minha quantidade ofertada tender ao infinito, e qualquer alteração para baixo, a gente tem a quantidade ofertada zero. E aí, nesse ponto, então, ela é perfeitamente elástica. Olha lá, o nível de preços R$4, os produtores ofertarão qualquer quantidade possível. Não tem uma variação, então, dessa quantidade para o preço. Já uma elasticidade elástica, uma oferta elástica, melhor dizendo, olha o que acontece agora aqui nesse caso. Eu tenho um aumento de 22% no preço, e isso gera um aumento de 67% na quantidade ofertada. É aquilo que eu falei para vocês, o aumento do preço vai fazer um aumento na quantidade que ele vai ofertar. Isso é a visão da empresa. E quando esse aumento é muito grande em relação ao preço, então a gente tem uma oferta do tipo elástica, porque essa variação foi muito alta. Já uma elasticidade unitária é aquele caso em que é proporcional também. Aumenta 22% o preço, então, nesse caso, aumentou 22% a quantidade ofertada. Temos também a inelástica, que é o caso em que a porcentagem de aumento da quantidade ela é baixa. Então, aumenta o preço em 22%, e aí, com isso, tem um aumento de 10% na quantidade ofertada. E, por fim, ela vai ser perfeitamente inelástica quando aumentar o preço de R$4 para R$7, nesse exemplo, só que não altera a quantidade demandada. E aí, aqui sempre se manteve o mesmo 100. E aí, se a gente observar lá, o valor, ele é igual a zero. Ou seja, quando a minha quantidade não tem variação, então ela vai ser igual a zero, e aí dá o meu coeficiente igual a zero. Bom, e aqui a gente, então, imagina que tem um certo conflito, então, naquela ideia da demanda e da oferta, nesse caso, da lei da procura e da lei da oferta. Então, tem a visão do consumidor e tem a visão da empresa, e quando a gente tenta, então, conciliar as duas,
surge o que a gente chama de o ponto de equilíbrio. Então, o equilíbrio do mercado diz respeito a esse ponto de equilíbrio, e esse ponto de equilíbrio envolve o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Então, podemos dizer, como está escrito aqui, ó, que a relação entre os consumidores e produtores, na maioria das vezes, na maioria dos níveis de preços, é um conflito. Todavia, então, existe um ponto interessante nessa briga, é onde os dois interesses se tocam, o interesse do consumidor e o interesse da empresa. Então, o preço que iguala a quantidade ofertada e demandada de um bem é o que a gente chama, então, de ponto de equilíbrio. Graficamente, é o ponto de encontro entre as duas curvas, a de demanda e a de oferta. Para ficar um pouco mais clara essa ideia do equilíbrio de mercado, eu trouxe alguns outros exemplos para a gente finalizar, então, essa parte a partir deles. Nesses exemplos, eu vou considerar a oferta e a demanda como sendo retas mesmo. E, com isso, a gente tem uma função que define essa reta, e aí eu consigo definir algebricamente, graficamente ela. Esses exemplos, novamente, eu vou colocar, então, naquele quadro, e aí a gente responde a partir dele. Então, são, como eu disse para vocês, alguns exemplos que vai envolver essa situação de oferta, demanda e ponto de equilíbrio. Bom, então retomamos aqui a partir de agora no quadro. E aqui, como eu disse para vocês, eu vou trabalhar com a ideia da oferta e da demanda como sendo retas. Nesse caso, por mais que a gente pode continuando chamando de curvas, mas nesse ponto eu quero considerar uma relação linear. E aí, no primeiro exemplo, e no segundo também, ele vai envolver a ideia de como encontrar uma função que determine essa oferta ou essa demanda. No exemplo 1, o que ele fala então aqui? Ó? Quando o preço de um bem é R$ 35,00, 25 unidades são oferecidas. E quando o preço é R$ 45,00, 40 unidades são oferecidas. Achar, então, nesse caso, a equação da oferta, porque a gente pode perceber, ó, aumentou a quantidade e aumentou o preço. E ele falou para supor ela linear para X unidades do bem a um preço P. Quando a gente está trabalhando com nesse caso, uma equação, ou melhor, uma função do tipo linear, a gente então está pensando em trabalhar com uma reta. Nesse caso, uma reta, em termos algébricos, ela é dada a partir de uma função de primeiro grau. E toda função de primeiro grau, ela recebe essa carinha aqui, ó, um y que é igual a ax mais b, onde esse a e esse b são valores constantes, ou seja, são valores numéricos, são números, enquanto que o y e o x, eles são variáveis, que são exatamente os valores que vão mudando um com o outro. Nesse caso, o x vai mudando aqui o y, e ele vai me dando, então, o meu gráfico. Como nesse caso aqui, eu tenho uma situação em que o X é a unidade desse bem que está sendo ofertado, e o preço P, ele muda em relação a essa unidade que eu estou mudando, essa quantidade que eu estou mudando, então aqui eu estou trabalhando com uma função do tipo P, que é igual a AX mais B. Resta, então, para eu descobrir qual que é essa equação de oferta, descobrir quem que é o A e quem que é o B. Ele vai estar nesse formato, e então eu tenho que descobrir quem que é o A e quem que é o meu B. Como que eu posso fazer isso, então? O que que o exercício me deu? Aqui no enunciado, deixa eu colocar aqui para a gente não confundir. Agora aqui eu vou responder o exemplo 1. O que que o exercício me falou? Na primeira situação, eu tenho que, se eu ofertar 25 unidades, ou seja, se meu X for igual a 25, o
preço que vai ser colocado nesse bem vai ser de R$ 35. Ou seja, vou chegar aqui um pouquinho para o lado. Ou seja, nessa primeira situação, se eu substituir o meu x por 25 e o meu p por 35 lá naquela função genérica que a gente tem, eu ficaria com 35, que é igual a que multiplica por esse x, que é 25, mais b. Pronto. Vou guardar essa equação aqui por um tempinho, porque agora eu vou pensar na segunda situação. Na segunda situação, agora a quantidade ofertada vai ser de 40 e o preço vai ser de 45. Então, novamente, eu vou ter uma nova equação aqui, ó. 45 é igual àquele A que multiplica por 40 mais B. Pronto. Se eu tenho duas equações e tenho duas incógnitas, nesse ponto aqui a gente usa os conhecimentos de matemática básica e resolve esse sistema aqui, ó. Um sistema em que 25A mais B é igual a 35 e 40A mais B é igual a 45. Um dos métodos de resolução de sistema, ou a gente pode ir pelo método da substituição, que é isolar alguma incógnita e nesse caso, substituir na outra, ou a gente pode fazer pelo método da adição. Nesse caso aqui, é mais fácil a gente ir pelo método da adição, porque eu já tenho um B aqui e já tenho um B aqui. O nome meio que fala como é método da adição, mas aqui eu já vou decidir fazer uma subtração. O que eu vou fazer então? Eu vou subtrair a equação de cima pela equação de baixo. E aí nós teremos então 35 menos 45 é igual a menos 10. 25A menos 40A dá menos 15A. E o meu B menos o meu B vai dar zero. Então, ele já não vai mais aparecer aqui, ó. Então, esse B vai sumir com esse B aqui. E aqui, pronto. Eu tenho, então, o meu valor, a minha equação só para uma incógnita, que no caso é o A. Para que saia esses sinais de negativo daqui, eu vou multiplicar essa minha equação por menos 1. Então, eu tenho que 10 é igual a 15A. E o 15 que está multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo. Então, 10 dividido por 15 é igual a A. Aqui, ou a gente deixa o resultado em forma fracionária, só que eu teria que simplificar, ou a gente pode transformar em números decimais. Nesse ponto aqui, não tem importância decidir um pelo outro. Ou eu faço a divisão, ou eu simplesmente simplifico e deixo como forma fracionária. Eu aqui nesse caso, eu vou preferir optar por deixar em forma fracionária. Então, eu só vou fazer uma simplificação, vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número aqui nessa fração, ó, nesse caso eu vou dividir por 5, e aí então a gente tem que o meu valor de A é igual a 10 dividido por 5 é 2, 15 dividido por 5 é 3, então é igual a 2/3. Para descobrir agora qual que é o valor de B, ou eu vou nessa primeira equação, ou eu venho aqui nessa segunda e substituo o meu valor de A. E aí a gente encontra, então, o valor de B. Eu vou optar, como aqui não tem importância de usar uma ou outra, eu vou usar essa primeira aqui, então. Então, 35 vai ser igual ao meu A, que nesse caso é 2/3, multiplicado por 25, mais o meu B. E é esse B que eu quero descobrir aqui, então, nessa minha equação. Então, temos uma equação de primeiro grau novamente para resolver. Eu vou colocar ela um pouquinho mais para o lado, porque eu vou resolver ela indo para baixo. Nesse caso, a multiplicação dessa fração por esse número, eu vou ter que 35, então, é igual a 50/3. Eu multiplico lá o 2 pelo 25. E eu vou passar esses 50/3 subtraindo. Então, 35 menos 50/3 é o meu valor de B. Então,
Para eu descobrir o meu valor de B, eu simplesmente preciso fazer essa subtração. Uma das estratégias para a gente fazer uma subtração desse tipo aqui, em que é um número e uma fração, é simplesmente multiplicar o denominador pelo número que está sozinho. Então, 35 vezes 3 é 105. E a resposta subtrair do numerador que estava lá. Então, 3 vezes 35 é 105. 105 menos 50 é 55. O denominador, a gente mantém o mesmo que estava lá antes. Já que era 3, a gente continua com 3. Aqui tem outros métodos, tá bom? Para fazer essa subtração. Poderia ter colocado o denominador 1, feito o MMC, mas nesse caso eu penso que assim é mais fácil, porque é só fazer a multiplicação e a subtração aqui com o de cima e manter o mesmo denominador. Então, se o meu A é igual a 2 terços e o meu B é igual a 55 terços, então a gente consegue escrever agora a função do preço nessa questão da oferta. Então, já que era AX mais B, então o meu A é 2 terços, o meu X ele continua como uma variável da quantidade e o meu B, 55 terços. Pronto, essa aqui é a minha resposta final para a pergunta que é exatamente a equação da oferta. Então, nesse meu exercício, isso é o que a gente está chamando de equação da oferta. Já o meu exemplo 2, ele fala também de uma equação, só que nesse caso agora é uma equação de demanda. Então, aqui nesse caso, a gente pode até observar, ó, 60 canetas, ou melhor, quando o preço é de R$60, 10 canetas são vendidas. Porém, quando o preço é 50, são vendidas 16, que é o ceteris paribus. Aumentou a quantidade aqui, ou melhor, diminuiu o preço, aumentou a quantidade vendida. De novo, ele quer a equação linear para essa quantidade de canetas vendidas. Então, para esse exemplo 2, a gente vai ter que usar o mesmo processo que foi feito aqui no exemplo 1. Vou colocar só mais um pouquinho aqui mais perto para não ficar tão distante essa conta aqui. Ó. Então, vamos lá. Nessa aqui, vou usar o mesmo processo. Então, esse agora é o exemplo 2. O exemplo 2, na primeira situação que ele me deu, ele falou que no preço de R$60, então ele me deu um preço aqui de R$60, eram vendidas 10 canetas. E se eu diminuir esse preço para R$50, ele vai vender um total de 16 canetas. Então, meu X aqui vai ser igual a 16. Com isso, então, vai me gerar duas equações novamente. Ó. A primeira, em que 60 é igual a A que multiplica 10 mais B. E a segunda, em que 50 é igual a que multiplica 16 mais B. Novamente, eu tenho, então, duas equações com duas incógnitas e eu vou subtrair a de cima pela de baixo, para a gente ter... Opa, esqueci do traço aqui na cima. Para a gente conseguir eliminar esse B aqui de novo, naqueles mesmos moldes do exemplo 1. Então, a gente vai conseguir eliminar aqui. Então, vai ficar 60 menos 50 é igual a 10. 10A menos 16A é menos 6A. Esse menos 6 que está multiplicando, ele vem para o outro lado dividindo. E aí eu posso fazer uma simplificação aqui também, dividindo o 10 e o 6 por 2. E aí, então, consequentemente, o meu A vai valer 10 dividido por 2 é 5, 6 dividido por 2 é 3, o sinal de negativo fica negativo aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que nessa função aqui, como o número que está multiplicando o meu x é positivo, então ele me dá uma curva, ou melhor, uma reta crescente. Então ela vai subir. Agora, no de baixo, a gente já pode perceber que o A é negativo, né? Então ele que vai acompanhar o x, ele é negativo.
Se o meu A é negativo, então eu vou ter uma curva ou uma reta decrescente. Então, ela vai estar descendo. Depois a gente vai entender que as duas se cruzam num ponto, e é esse ponto que eu quero encontrar como ponto de equilíbrio. Mas, primeiro eu vou descobrir o valor de B aqui. E para descobrir esse valor de B, vou substituir em alguma das equações aqui também, ó. Vou substituir na primeira novamente. Não teve um critério, foi só porque qualquer uma das duas vai dar certo. E aí, no lugar do A, eu vou substituir o menos 5 terços, que multiplica aqui 10 mais B. Então, menos 5 vezes 10 vai ficar menos 50, mantém o 3 lá no denominador. Já que aqui está negativo, para o outro lado vai positivo. Então, é 60 mais 50 terços, que é igual ao meu valor de B. Vou usar a mesma estratégia. 3 vezes 60 é 180, 180 mais 50 é 230. Então, meu B é igual a 230 terços. Só por questão estética, eu vou colocar o B para cá, tá? Não tem problema não, ficar o número igual a B ou o B igual ao número. Então, a minha equação da demanda, nesse caso, vai ser o meu A, que é menos 5 terços, mais, multiplicado por X, mais o meu valor de B, que é 230 terços. Nesse caso aqui, então, a gente tem o que a gente chama, nesse caso, que é demanda, e foi exatamente o que o exercício pediu, essa seria a equação da demanda. O exemplo 3, ele diz respeito a esses dois primeiros exemplos, porque eu peço lá nele, ó, com base nas equações de oferta e demanda dos exemplos 1 e 2, então agora ele está supondo que aquele bem que estava lá, no exemplo 1, era esse preço aqui, esse bem que estava no exemplo 2. Aí ele quer saber o preço de equilíbrio, e aqui ele pede para mostrar graficamente. Bom, primeiro vamos calcular algebricamente. Vamos mostrar exatamente o ponto de equilíbrio, nesse caso, o preço de equilíbrio, dessas equações da oferta e da demanda do exemplo 1 e 2. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz para encontrar esse ponto de equilíbrio? Nesse caso aqui do exemplo 3, então, o ponto de equilíbrio ele é encontrado quando a gente pega a equação da oferta e iguala com a equação da demanda. É aquele caso que a gente leu até na apresentação, que é o caso em que está satisfazendo as duas frentes, tanto o mercado quanto o consumidor. Então, o ponto de equilíbrio é quando as duas equações elas se igualam. Então, é o valor, é a quantidade X que satisfaz tanto a equação da oferta quanto da demanda e elas se tornam iguais. Então, vou pegar a equação da oferta e a equação da demanda aqui para a gente utilizá-las lá então. Vou diminuir um pouquinho, que eu vou pegar as duas e já colocar aqui para baixo para ficar mais fácil. Então, a equação da oferta é essa aqui, enquanto que a minha equação da demanda é essa aqui. Para encontrar, então, o equilíbrio, eu preciso, então, igualar essas duas equações. Ou seja, essa da oferta tem que ser igual a essa minha da demanda. Aqui a gente vai encontrar a quantidade X. Cuidado que no exemplo eu pedi o preço de equilíbrio. Aqui a gente vai encontrar a quantidade de equilíbrio. Nesse caso, então, para resolver essa equação, e depois descobrir consequentemente o preço, depois de descobrir a quantidade, eu vou pegar isso que tem X e jogar para esse lado que também tem um X, e esse número que não tem X, vou jogar para o outro lado. Então, aqui está negativo, passa positivo,
aqui está positivo, passa negativo. Então, vai ficar 2/3 de x menos, ou melhor, mais 5/3 de x é igual a 230/3 menos 55/3. Então, eu só fiz as trocas de lugares ali, ó. Aí, 2/3 de x mais 5/3 de x, 2 mais 5 é 7, e aí mantém o denominador, então é 7/3 de x. 230/3 menos 55/3, a gente subtrai lá em cima, então fica 175 em cima, e mantém o denominador, que é o terços aqui embaixo. Bom, como dos dois lados está dividindo aqui por 3, ou seja, tem um denominador 3, então esse 3 pode cancelar com esse 3 aqui tranquilamente, porque está dividindo de um lado, está dividindo do outro, ele não vai fazer diferença, então, aqui na minha conta. Sobrando, então, que 7x é igual a 175. Então, 7x é igual a 175. Como eu quero descobrir essa quantidade x, o 175 divide por esse 7, 175 dividido por 7, que dá 25. Ou seja, essa aqui é a quantidade ideal para o equilíbrio do mercado desse produto. Como eu disse para vocês, já que ele quer, então, agora o preço de equilíbrio, a gente simplesmente pega ou a equação da oferta ou a equação da demanda e substitui a quantidade ideal. Nesse caso, eu vou pegar, novamente, de uma forma aleatória, eu vou pegar a da oferta. Então, no lugar do x, eu vou substituir a quantidade de equilíbrio, que é 25. Resolvendo, então, essa expressão, a gente vai descobrir qual que é o preço de equilíbrio. Então, 2 vezes 25 é 50, fica 50/3 mais 55/3. O meu preço, então, vai ser 105 dividido por 3, e 105 dividido por 3 é igual a 35. Ou seja, o meu preço de equilíbrio aqui será de R$35. Então, para esse exemplo 3, então, o preço de equilíbrio será de R$35. Bom, gente, lá no exercício ele também falou de uma questão gráfica. Graficamente, eu vou mostrar para vocês o que acontece então. Para isso, eu vou fazer um uso de um programa, que é chamado de GeoGebra, e vou colocar as duas funções, essa da oferta e essa da demanda, e aí a gente vai enxergar o ponto de equilíbrio, aquele ponto em que as duas se cruzam. Então, a gente vai para uma próxima tela, que é a tela onde a gente vai enxergar essas duas funções. Bom, então agora aqui na tela do GeoGebra, a gente tem que, em verde, eu tenho aquela minha primeira função, que é a função da oferta, e aqui a gente pode observar que é uma reta crescente, como a gente já tinha observado. E aqui eu tenho uma curva, ou melhor, uma reta da minha demanda, da equação da demanda, que é decrescente. O que é o ponto de equilíbrio? É o ponto onde as duas se interceptam. E esse ponto onde as duas se interceptam, a gente pode perceber que é exatamente na quantidade 25 e no meu preço 35, que foi o que a gente descobriu algebricamente. A gente consegue ver esses valores aqui, ó. A interseção, então, dessas duas retas, que é esse ponto A, é na quantidade, ou melhor, no x igual a 25, que me dá, então, o preço, que no caso aqui é o y, igual a 35. Então, geometricamente, é exatamente isso aqui que acontece. Bom, gente, eu vou ficando, então, por aqui. Tinha mais um exemplo ali, mas eu acho que essa aula já estendeu um pouco. Então, eu vou deixar para vocês fazerem depois.
Espero que vocês tenham entendido bem. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá bom? Então, tchau, tchau. Até mais, até a próxima.